bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Vamos então ao cardápio de notícias. Polícia Federal cumpre 8 mandados de prisão em operação contra suspeitos de participar ou financiar os atos do dia 8 de janeiro. Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Americanas. Nos destaques internacionais, protesto no Peru tem confronto violento com a polícia e incêndio em um prédio de Lima. E França enfrenta greve e protestos contra a reforma da Previdência. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Polícia Federal realiza mais uma operação contra os participantes dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Desta vez, são cumpridos 24 mandados judiciais em 5 estados e no Distrito Federal. Vamos conferir. A Polícia Federal realiza a Operação Lesa Pátria, com o intuito de identificar as pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos criminosos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. No ataque às sedes dos Três Poderes, os terroristas quebraram vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos. Eles também invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado. Mais de 1.300 pessoas já foram presas. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal começou a instalação das tornozeleiras eletrônicas nos manifestantes radicais soltos após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Há cerca de 200 pessoas que foram liberadas por decisão do ministro, devem cumprir uma série de determinações da Justiça e continuam sendo investigadas. Outras 354 pessoas tiveram a prisão convertida em preventiva e vão ficar detidas por tempo indeterminado. Mais de 800 casos ainda devem ser analisados. O presidente Lula deve se encontrar hoje com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com os 3 chefes das Forças Armadas no Palácio do Planalto, em Brasília. O principal objetivo da reunião é estabelecer uma pacificação na relação entre Lula e os militares. Também será discutida a modernização dos equipamentos utilizados pelas Forças Armadas. Por esse motivo, também participa do encontro o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes. Segundo fontes ligadas aos militares, o principal sinal que deve ser passado na reunião é o compromisso com o Estado Democrático de Direito. E a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, emitiu uma nota informando que o empresário Josué Gomes da Silva segue como presidente da entidade. A manifestação vem 3 dias após a Assembleia de Sindicatos votar pela destituição do presidente em um racha inédito na história da Fiesp. Mas a votação foi considerada sem validade por não ter sido convocada com antecedência e realizada sem quórum necessário. E nessa quinta-feira, o presidente recebeu reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto. No encontro, Lula disse que é preciso investir na educação e principalmente nas áreas que têm menos profissionais. Lula falou aos reitores que, além de investir na educação, é necessário planejar e levantar quais as áreas precisam de mais profissionais no país. Ele também lembrou que alguns lugares têm muitos profissionais da mesma área, mas determinadas localidades registram carência de serviços de qualidade. Nós precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Mas que nós precisamos também orientar, sabe, quais os cursos que são mais importantes para o país e o que o país mais precisa. A gente não pode só formar advogado quando a gente precisa de médico.
A gente não pode só formar médico quando a gente precisa de enfermeiro. Se você for falar para a escola de medicina lá em São Paulo, eles são contra formar médico porque diz que já tem médico demais. É verdade, pode ter médico demais na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, na Avenida da Boa Viagem, mas na maioria das cidades desse país a gente tem carência de médico. O presidente disse ainda que é preciso dar oportunidades a todos que querem educação e formação profissional. Ele também falou que para reduzir a desigualdade social, todos precisam ter acesso ao conhecimento. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro, que um trabalhador de cemitério pode ser diplomata. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Abra a porta e deixe esse povo entrar, para a gente ver como é que a gente vai ter um país altamente melhor do que a gente tem hoje. Mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas, que está com uma dívida maior do que aquela que foi anunciada. As cobranças ficarão suspensas por 6 meses e os acionistas majoritários dizem que vão manter as lojas abertas. O que já parecia muito, agora é ainda pior. A Americanas afirmou que a dívida real da empresa hoje chega aos 43 bilhões de reais. Vendo toda essa situação, a empresa não teve outra escolha a não ser entrar com o pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito e aceito nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A queda no valor das ações e o rebaixamento de sua classificação de crédito pelas agências deixaram os credores financeiros agitados. Mas o que poucas pessoas sabem de fato é o que significa esse pedido de recuperação judicial. Basicamente, esse pedido é um meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência, podendo assim suspender e renegociar parte das dívidas acumuladas. Uma das principais consequências da aprovação do plano de recuperação consiste na suspensão da maior parte dos débitos da empresa. Ou seja, o pagamento aos credores é adiado ou suspenso para que a empresa foque o pagamento de funcionários, tributos, matérias-primas essenciais para o funcionamento do negócio. Diante da recuperação judicial aceita, a ação da varejista deixa de fazer parte do índice de Ibovespa, o principal da Bolsa de Valores. De acordo com a metodologia da B3, companhias em recuperação judicial não são elegíveis para fazer parte de nenhum índice, mas para aliviar o desastre empresarial e manter o emprego de milhares de pessoas, a varejista assegurou que pretende manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas, do seu canal digital e suas demais coligadas. Agora, para a Americanas, é contar contra o tempo e esperar que o futuro do empreendimento seja melhor do que o seu momento atual. As demissões nas empresas de tecnologia não param. Desta vez foi a Microsoft que anunciou 10 mil dispensas. A repórter Bruna de Jaimo preparou uma reportagem especial para explicar o que acontece no setor. Os dados de um portal de rastreamento de demissões em massa que reúne 122 empresas de tecnologia ao redor do mundo mostraram que as gigantes como a Amazon, a Meta e a Salesforce lideram a lista de empresas que mais desligaram seus funcionários. Juntas, somam mais de 25 mil desligamentos só na primeira semana de 2023. E o que explica essas demissões? Durante a pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram e as empresas perceberam um aumento no setor de 60%, segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas, com a volta à normalidade, essas empresas perceberam que exageraram na dose e estão tendo que demitir muita gente. É um sinal de que esse período de recuperação pós-pandemia que o mundo vinha sofrendo, ele se encerrou ou está se encerrando
e as empresas estão se adequando a esse novo período que o mundo vai crescer menos, que vai ter menos expansão pelos serviços e o capital vai ser mais caro, né? Então, naturalmente, cortar custos faz parte desse processo. Mesmo com essa crise momentânea, o setor é muito promissor. Projeções para o futuro indicam que até 2025, no Brasil, cerca de 797 mil funcionários de tecnologia sejam contratados. E as demissões também podem ser o início de novos negócios, à medida que funcionários talentosos dispensados pelas grandes empresas criam novas startups ou reforçam o time das que já existem. Ninguém sabia, há 2 anos atrás, o quanto disso iria permanecer depois, quais seria a mudança de comportamento, a mudança de hábitos que a sociedade no mundo inteiro teria pós-pandemia. Então, naturalmente, as empresas estão revendo esse processo. E agora, pequenos estabelecimentos, como é o caso desse aqui, precisam de tecnologia para sobreviver. É necessário receber o pagamento dos clientes, fazer o pedido de mercadorias e pagar as contas. E veja a seguir, protesto no Peru tem confronto violento com a polícia e incêndio em prédio de Lima. E na França, o governo enfrenta greve e protestos contra a reforma da Previdência. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque nacional para você. A mortalidade de gestantes foi 40% maior do que o esperado em 2020 por causa da Covid-19. O número de mulheres que precisaram de internação por complicações da doença foi 337% maior que no restante da população. Vamos conferir mais detalhes sobre esse levantamento com a repórter Jaqueline Fonseca. Grávidas e mulheres com filhos recém-nascidos foram mais atingidas pela pandemia da Covid-19 que a população em geral. O aumento de mortes maternas foi de 40% em 2020. Essas são as conclusões de um estudo do Observatório da Covid-19 da Fiocruz. O que a gente verificou é que o número observado excede em 40% o número esperado. Esse número certamente tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente uma ligação direta, eu digo. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade. O número de mulheres grávidas que precisaram de internação hospitalar após diagnóstico por Covid-19 foi 337% maior que entre a população em geral. Também foi maior o número das que precisaram de uma UTI ou de suporte ventilatório. Mais de 520 gestantes morreram em 2020, especialmente até os 6 meses de gestação. Mulheres negras e moradoras de área rural foram as maiores vítimas. O que ratifica a ideia de que a rede assistencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia. O pesquisador afirma que o resultado do estudo demonstra um certo comprometimento do Brasil em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas até 2030 e reflete como as mortes por Covid-19 atingiram as pessoas de forma desproporcional. O que a gente traz como reflexão é que a gente precisa rever a questão da prática assistencial com essas gestantes, essas puérperas, para poder conseguir alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, olhar um pouco para essas mulheres e tentar compreender o quanto que esses subgrupos mais penalizados precisam ser olhados com mais atenção e com prioridade pelas políticas de saúde, uma vez que nesse momento em que a pandemia arrefece, a gente tem lugares e grupos mais específicos que sofrem de forma diferenciada, o que expõe mais claramente a situação de iniquidade social do país.
E agora vamos de destaque internacional. As autoridades de segurança do Peru implementaram uma grande operação em Lima para lidar com os protestos que estavam marcados para essa quinta-feira. A mobilização na capital acabou em confronto entre autoridades e milhares de peruanos vindos das zonas rurais que querem a saída da presidente em exercício, Dina Boluarte. A cidade de Arequipa registrou uma verdadeira batalha campal entre forças de segurança e os presentes no ato, que tentaram tomar o aeroporto internacional, que suspendeu suas operações. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a mobilização. Os confrontos ocorrem no dia de uma grande manifestação em Lima contra a presidente Dina Boluarte. Milhares de pessoas do interior do país chegaram nos últimos dias à capital para protestar contra a presidente que substitui Pedro Castilho, retirado do cargo e preso em dezembro passado. As autoridades enviaram 11.800 agentes para a capital e várias empresas fecharam. Assim como em Arequipa, confrontos foram registrados em Lima. Mais cedo, a Defensoria do Povo informou a morte de 2 manifestantes por ferimentos à bala na região de Puno. Indignado e muito triste por todos os irmãos que foram assassinados aqui na cidade de Puno. Eu acho que este é o sentimento do povo. Então a senhora usurpadora, presidente de fato, deve renunciar para que o povo não endureça mais. A presidenta de fato deve renunciar para que o povo não se endurezca mais. Os manifestantes exigem a renúncia de Boluarte e a convocação imediata de eleições. A crise também reflete o enorme abismo entre a capital e as províncias pobres que apoiaram Castilho, de origem indígena. E durante esses protestos em Lima, um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio que faz parte do centro histórico da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio era desabitado e ninguém ficou ferido no episódio. Autoridades ainda não informaram o que provocou o incêndio. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas da França nesta quinta-feira para protestar contra a reforma da Previdência. A proposta do governo francês é de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. A estimativa é que os protestos tenham reunido mais de 80 mil pessoas em Paris. Os números são do Ministério do Interior. A França viveu nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que põe à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron. Em Paris, houve confusão e a polícia dispersou alguns grupos com bombas de gás. Houve mobilização também em várias outras cidades, como Nantes. A reforma da Previdência é uma das principais medidas que o presidente francês, de 45 anos, prometeu durante a campanha que levou à sua reeleição em abril, após um primeiro projeto em 2020, que precisou abandonar devido à chegada da pandemia. Analistas destacam que a reforma representa um teste decisivo para Macron sobre seu mandato e sobre a marca que deixará na história. O presidente, que se encontra nesta quinta-feira em Barcelona para uma cúpula franco-espanhola, tentou enfraquecer a frente sindical no dia anterior, considerando que há sindicatos que convocam protestos num marco tradicional e outros que querem bloquear o país. Embora sua intenção inicial fosse adiá-la de 62 para 65 anos, sua primeira-ministra Elisabeth Borne acabou estabelecendo a idade em 64 anos, mas antecipou para 2027 a exigência de contribuir 43 anos para receber a aposentadoria completa. Esses 2 pontos provocaram a rejeição social e sindical. De acordo com a pesquisa da Ipsos, embora 81% dos franceses considerem uma reforma necessária, 61% rejeitam a proposta e 58% apoiam o movimento grevista. A Colômbia anunciou que não vai conceder novos contratos de gás e petróleo. A informação foi divulgada no encontro desta quinta-feira do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça. A ministra colombiana de Minas, Irene Vélez, anunciou nesta quinta-feira em Davos que seu país não assinará mais contratos de exploração de gás e petróleo. Também decidimos que não iremos assinar novos contratos de exploração de petróleo e gás. Claro que isso tem provocado muita polêmica a nível nacional, mas para nós é um sinal claro do nosso compromisso na luta contra as alterações climáticas. Porque sabemos disso, essa decisão, que é uma decisão planetária, é absolutamente urgente e precisa de ação imediata. Agora, a questão é, no quadro fiscal de médio prazo, como substituir? Agora, a pergunta é, no marco fiscal de mediano prazo, como reemplazamos isto? O governo enfatizou várias vezes que uma decisão desse tipo não afetaria os 400 contratos vigentes.
Horas depois, o presidente Gustavo Petro garantiu que o turismo e as energias limpas poderão substituir a dependência do petróleo da economia colombiana a curto prazo. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pressionou mais uma vez seus aliados ocidentais para fornecerem mais armamento pesado para que eles possam se defender da ofensiva russa. Encontro em Kiev. Nesta quinta-feira, após uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu mais armas para resistir à invasão russa. Pressionamos politicamente da melhor forma possível, mas o mais importante é que nós fazemos isso com argumentos. Contra os milhares de tanques russos da Federação Russa não é suficiente. Como mencionei aos nossos colegas, a coragem do nosso exército não é suficiente e a motivação do povo ucraniano não é suficiente. O pedido de Zelensky vem na véspera de uma reunião em Ramstein, na Alemanha, de ministros da Defesa e altos funcionários militares do Grupo de Contato sobre a Ucrânia, integrado por 52 países e liderado pelos Estados Unidos. A reunião vai discutir a coordenação da ajuda ao governo de Kiev, em particular a entrega de blindados pesados e modernos sistemas de defesa aérea. A Grã-Bretanha já prometeu 14 tanques, a Dinamarca vai entregar 19 canhões César de longo alcance e a Suécia anunciou o envio de artilharia de longo alcance Archer. E enquanto nos preparamos para Ramstein amanhã, esperamos decisões fortes. Esperamos um poderoso pacote de apoio militar dos Estados Unidos. Obrigado a todos que defendem a liberdade conosco. Pelo lado russo, o presidente Vladimir Putin alertou para uma escalada perigosa se a Ucrânia receber armas de longo alcance, capazes de atacar o território russo. No fronte, as forças de Moscou, com o apoio do grupo paramilitar Wagner, estão intensificando seus esforços para tomar a cidade de Bakhmut, na província de Donetsk. Nos últimos 15 dias, as tropas russas ganharam um pouco de terreno e conquistaram a vizinha Soledar, devastada por bombardeios. Mas nos últimos meses, graças ao armamento ocidental, a Ucrânia impôs uma série de derrotas às forças russas, conseguindo retomar territórios importantes no nordeste e no sul do país. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!